Bom, a gente vai iniciar então com a Miriam, tá? Nossa primeira apresentação aqui na parte da tarde, tendo redistribuído o nosso cronograma. Então, Miriam Matos, engenheira cartógrafa, mestre em geomática aqui pela UERJ, chefe de coordenação de estruturas territoriais da Diretoria de Geociências do IBGE. Então, seja bem-vinda, Miriam. Fique à vontade. Obrigada, boa tarde. Mais uma vez, agradecendo aqui a presença e o convite. É a segunda vez que a gente vem aqui fazer uma apresentação e hoje a gente está com foco das geotecnologias na administração e no nosso trabalho, né? Então, o que a gente vem trazer é exatamente como é que a gente hoje, dentro do IBGE, especificamente na Diretoria de Geociências, nós estamos fazendo o apoio às estruturas territoriais para as malhas e levantamentos estatísticos produzidos pelo IBGE. Foi junto. Bom, a missão institucional do IBGE é retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. E dentro do IBGE, nós trabalhamos em duas linhas, né? A linha da pesquisa, que traz os resultados socioeconômicos, que vocês constantemente veem aí na mídia, e a outra é a linha das geociências, que trabalha com as informações relacionadas ao conhecimento do território, de alguma forma. E hoje, todas as pesquisas do IBGE, elas são georreferenciadas. Então, estamos evoluindo desde 2007 para que toda unidade visitada ela tenha uma coordenada, um posicionamento, uma coordenada latitude ou longitude, ou uma associação ao cadastro de endereço, e a essa informação você tem todas as informações da pesquisa referente. Desculpem, mas tá, de vez em quando tá. Foi. Então, um dos principais pilares para que as pesquisas aconteçam é a base territorial. A base territorial, ela na realidade é um sistema de informações espaciais concebido, né, para dar suporte às pesquisas do IBGE. Ela tem esse foco. Então, ela tem um envolvimento muito grande com base gráfica, então nós temos mapas. Hoje a gente pode até falar nos sistemas de informações geográficas, bem diferente da década de 2000, em que você não tinha mapas associadas a gráficos, a tabelas. Então, você tem uma base gráfica, mapas georreferenciados, ela contém as estruturas territoriais vigentes no país, que a gente tem que acompanhar para você divulgar uma pesquisa em relação à estrutura vigente no seu município, né, que é a ponta dessa estrutura. E ela está integrada a conjuntos de cadastros alfanuméricos que são mantidos de forma descentralizada pelas áreas do IBGE espalhadas nos 27, as áreas de produção espalhadas nos 27 estados. Então, base territorial, na realidade, ela serve como gestão pública de território, estado, município. Ela vai fomentar a estimativa populacional que você vai produzir anualmente para que os municípios tenham recursos federais ou estaduais. Lógico que aí você tem vários outros temas, como zoneamento ecológico, você tem as populações, tem as políticas de inclusão social, ou seja, mais de 80% da informação ela depende do conhecimento do território e depende do posicionamento relativo a onde ela está no território. Mudei para mim, por favor. E aí, o que você tem? Um dos grandes produtos que vocês consomem, que o usuário baixa dentro da página, é a malha censitária. Então, a malha censitária, normalmente ela é recortada, é um conjunto de polígonos censitários com determinado recorte administrativo vigente daquela região. Então, a gente vem do país, estado, município, e vem para as outras estruturas menores dentro do município, que é distrito, subdistrito ou bairro. O setor censitário é uma unidade territorial de trabalho para o IBGE, ele foi criado com base para atender as pesquisas, mas a gente vê que hoje
não tem quem trabalha com informação, quem trabalha com gerenciamento e tomada de decisão, que não tenha que utilizar os dados setores censitários do IBGE. Então, nós tivemos exemplos aqui na apresentação de manhã da Prefeitura do Rio de Janeiro. O IPP é um excelente parceiro do IBGE, exatamente nessa área. E esse setor censitário é o quê? É a área em que a gente vai garantir que uma pessoa chegue lá naquele território e tente cobrir aquele território o máximo possível, evitando omissões e falhas. Para quem não conhece, o setor censitário ele é composto por um geocódigo. Esse geocódigo, a ele já está atribuído o posicionamento relativo no espaço. Então, você tem 15 números, 15 caracteres. Os 2 primeiros são os dígitos da UF, então você já sabe em que estado você está. Os 5 segundos são do município. Cada município criado tem um código, e esse código hoje do IBGE é utilizado para várias políticas públicas dentro do governo federal. O distrito, o subdistrito e o setor, né? Então, com essa partição e esse reconhecimento, você chega à menor porção operacional do território, mas é a área onde, teoricamente, o indivíduo se localiza e se posiciona. Aí um exemplo da malha censitária do Rio de Janeiro, ali no bairro de Brás de Pina, tendo como fundo uma imagem de alta resolução. Em vermelho são os setores censitários. E esses setores censitários, eles se alteram ao longo do tempo. Eles têm que se adequar, porque o território é dinâmico, cresce, e eles geralmente são dimensionados em função de 3 parâmetros. Primeiro, a estrutura política administrativa. Mudou o limite do município, foi criado um município novo, foi criado um distrito, ele tem que estar relacionado. As demandas conceituais geográficas, a caracterização do espaço, como urbano, como rural, como uma área de expansão, e a logística censitária, porque ele foi feito para ser cumprido durante a pesquisa, e a maior pesquisa que se faz é o censo, que é a única que não é amostral, ela vai a todos os lugares. E essa pesquisa ela tem um tempo para acontecer. Isso é padrão internacional. Tem um tempo para acontecer e a gente tem que garantir isso através da base dos setores censitários. Então, a primeira coisa que a gente se depara é com a divisão política administrativa, divisão territorial brasileira, que não é competência do IBGE, é competência dos estados pela Constituição. Cada estado é responsável por verificar as leis que vão criar novos municípios, que vão manter os municípios existentes, e a divisa entre os seus municípios tem que ser mantido pelo Estado. E aí, esse Estado, nós, desde 2008, nós começamos a inverter um pouco os papéis. Nós fizemos convênios com os estados, então cada estado tem um órgão de planejamento responsável pela cartografia ou pela representação política administrativa, que está muito próxima do poder local, que é a Assembleia Legislativa. Os deputados, eles que estão ali fazendo a gestão do território através da população, de como eles se atendem dentro da população. Então, nós fizemos, desde 2008, convênios com os órgãos estaduais. Isso implicou em que o IBGE vem trabalhando, desde 2008, numa constante articulação com os estados, de forma que venhamos a praticar para as pesquisas os mesmos limites políticos e administrativos que o Estado reconhece. E no caso das divergências, a gente vai trabalhando ao longo desse ano. Então, nós temos hoje 22 estados conveniados, esses outros em amarelo aí não estão conveniados ainda, mas às vezes por questões do próprio Estado de não ter um órgão público constante. Então, mas não quer dizer que a gente não venha trabalhando com os órgãos técnicos. A gente vem trabalhando com o órgão técnico, mas ainda não tem o aval do Estado. E com isso, a gente vem, desde 2008, desde o censo 2010, todas as estimativas populacionais que o IBGE publica, é obrigação do IBGE publicar isso para o TCU, enviar para o TCU para valer como população para o ano seguinte, a gente vem adotando as alterações nos limites que os estados vêm praticando. Então, você tem aqui um número considerável de alterações que ocorreram
nesses últimos 5 anos. Maior contribuição aqui é o Estado da Bahia, que ele fez uma reorganização completa de todo o território, vendo as áreas de problema, de limite que existiam anteriormente. Para fazer essa infraestrutura, a gente tem que ir a campo, na maioria das vezes com o Estado, então a equipe do IBGE local, do Estado, ou a nossa equipe que fica aqui no Rio de Janeiro, a gente vai para campo através de tecnologia de navegação. Então, a gente vai com GPS navegador, a gente vai com o notebook, com o tablet, com imagens dentro do equipamento para poder acompanhar e verificar as divergências e solucionar problemas em relação aos pontos mais críticos. E aí a gente tem um exemplo daqui da palestra do Henrique, né, que teve aqui da ABN, da Associação Brasileira de Municípios, né, em que a gente viu muito a questão do plano diretor. É o segundo nível. Primeiro nível é o município, isso é competência do Estado. Segundo nível é o próprio município fazer a gestão sobre o seu território. E aí a gente viu ele falando que você tem muitos poucos municípios tem base cartográfica ou sistema de informações geográficas. Isso é realidade. Isso é realidade. Então, aqui tem um exemplo que é o suprassumo. Tem aqui a Prefeitura de Palmas, é uma capital, mas que ela apresenta, ela encaminha ao IBGE, ou o IBGE consegue, através das parcerias, o seu plano diretor. Então, é esse perímetro urbano definido ou pelo plano diretor ou pela lei de zoneamento, pela legislação que tiver, é que vai basear o nosso início daquele trabalho. Então, com base naquela legislação, a gente faz a interpretação daquela legislação sobre a base de referência do IBGE, isolando ela em setores censitários. Então, aqui a gente tem em vermelho, são as áreas urbanas normais. Aí tem aquela pergunta que teve em relação ao próprio Rio de Janeiro, de você não ter áreas, né, urbanas, você ser um município todo urbano, e você não necessariamente ter áreas rurais em que você sabe que tem uma cultura, tem uma extração, tem uma atividade agropecuária acontecendo dentro do município, mas por alguma questão da legislação, ele foi definido como urbano. Ok, isso é a lei municipal. Porém, na nossa base, a gente consegue extrair ou interpretar melhor esta informação sobre o aspecto da representação. Então, aqui em vermelho são as áreas totalmente urbanas normais, em azul são os aglomerados rurais de extensão urbana, então há um crescimento para além do perímetro urbano. Em lilás, você tem as áreas urbanas não urbanizadas. É exatamente essa situação aqui do Rio de Janeiro. Você sabe que ele não é todo urbano, mas você sabe que tem áreas dele, ele é oficialmente todo urbano, mas você tem áreas dentro desse perímetro que tem uma diferenciação. E eu vou mostrar no próximo slide um pouquinho isso melhor. E em verde, as áreas rurais, totalmente rurais. Então, aqui, ó, significa que aqui eu tenho uma aglomeração no meio de uma área rural. Então, aqui eu tenho uma aglomeração no meio de uma área rural. Então, aqui é um detalhe dessa área ali de Palmas. Como é que a gente interpreta isso? O vermelhinho é o setor censitário urbano normal. Normal. A gente tem aqui o rosa, ele está dentro do perímetro urbano, o lilás aqui, porém, ele não é de ocupação totalmente urbana. Então, a gente diferencia essa informação, por quê? Porque aqui pode ter atividade agropecuária, podem ter outras atividades que não necessariamente numa área urbana normal. E como é que a gente faz isso? Essa área é importante? É uma área importante, por exemplo, se nós tivéssemos o censo agropecuário que estava programado, nós iríamos em todas essas áreas aqui coletar as informações dos estabelecimentos agropecuários para saber se tinha cultura de bovina, e, em geral, a agricultura como um todo. Porque a agricultura familiar nesse país ela tem um peso muito grande de informação. Então, a gente consegue trazer do plano diretor uma melhor interpretação para a base,
diferenciando o que é o urbano normal, de um urbano com outra finalidade e da área rural como um todo. E da área de expansão urbana, é para onde a cidade está crescendo, próximo ao perímetro urbano. Então, todos esses setores, eles são, na realidade, entram dentro da base, codificados, mas visando atender o quê? A coleta de uma informação durante um período censitário. Então, aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas o setor urbano, ele tem um mínimo e um máximo de domicílios para que a gente comece a dividi-lo. Por que esse mínimo e o máximo? É o mínimo e o máximo que um operador, né, um recenseador, durante o censo demográfico, ele pode ter até 45 dias de coleta numa área urbana, por exemplo. Ele pode ter 30 dias de coleta. Mas na área rural, ele pode chegar a ter 45. No censo agropecuário, ele tem 60 dias para percorrer uma área rural, com um limite, preferencialmente, de 500 quilômetros quadrados. Então, ou seja, primeiro a gente tem que ir na legislação, depois a gente vai descendo. Mas nem todos os municípios, obviamente, têm a legislação. Foi isso que o próprio o palestrante falou aqui, né? E nós ficamos na dúvida em relação a isso. E também a gente classifica dentro dessa base qual é o tipo de ocupação diferenciada dentro desse setor. Se ele é um setor de aldeia indígena, ele pode servir para ter uma pergunta só para índio. Se ele for um setor do quilombola, que é um tema que a gente está trazendo novo agora dentro da base, também ele pode vir a ser uma pergunta que interesse, que venha a interessar aos gestores dessa informação. E assim vai, a gente vai seccionando algumas áreas, porque em alguns deles você tem tempo de coleta também e tem um número mínimo, às vezes, de habitantes e às vezes de domicílios. E essa malha, ela vai trazendo mais informação, como, por exemplo, o bairro. O bairro é a informação que a gente mais conhece. A gente que está dentro da cidade, a gente conhece o bairro. Mas o seu bairro, nem sempre, aquela distribuição espacial do bairro, ela é uma franja onde começa a Tijuca, onde começa o Andaraí, onde começa o Maracanã. Quer dizer, é uma franja de comunicações, ok, mas dentro da legislação, ela tem uma delimitação correta. E, para isso, as prefeituras deveriam estar com essa informação bem detalhada. Nem sempre o bairro coincide totalmente com os setores censitários, mas a gente tenta, na medida do possível, coincidi-los para que, se você for apurar uma informação por bairro, essa informação também saia pela base territorial. E aqui é um exemplo de como a gente vem utilizando as imagens para detectar também o crescimento. Aqui é o IBGE lá de Parada de Lucas, né, na Avenida Brasil. Aqui do lado agora, esse aqui é um setor censitário nosso lá, que vai ter que ser dividido para a próxima operação, porque aqui já apareceu um conjunto enorme da Minha Casa Minha Vida. Aqui também tem uns outros prédios novos que entraram também. Então, ou seja, a imagem, a geotecnologia vem nos ajudando para poder também auxiliar nesse planejamento. E as imagens, principalmente nas áreas rurais, elas fazem um diferencial muito grande, porque a gente consegue identificar os aglomerados rurais, ou seja, aonde estão as populações espalhadas pelo território nacional nos pequenos aglomerados. Eles não estão em cidades, eles não estão em distritos, em vilas, estão em pequenos aglomerados. E isso é importante porque as nossas pesquisas, a grande maioria dela, ela é pesquisa domiciliar. Ela tem que achar aonde a população está. Então, aqui é um outro exemplo, no Maranhão. E o Maranhão tem essa característica, a característica do território. O reconhecimento do território para a cidadania é fundamental. E o Maranhão é um dos estados em que você tem a população mais espalhada. Ela não está concentrada nas grandes cidades. Então, a geotecnologia ajuda a você ter um mapeamento. Às vezes, você tem um mapeamento dessa cidade aqui.
com muita dificuldade, você tem essa base de referência. Mas você tem a população toda espalhada ao longo desse território e que você, de alguma forma, como gestor público, você tem que dar assistência. Então, é por isso que as imagens vêm ajudando consideravelmente a melhorar a geotecnologia. E o Brasil, a gente fala da cidade, mas o Brasil, em território, ele é um espaço rural. Ele não é urbano pela sua própria extensão. Em termos de percentual, as áreas urbanas do país ocupam menos de 2% do território nacional. Isso significa saber o seguinte: fazer gestão sobre um território em que você não conhece, que ele é extenso demais, nas grandes cidades, nos outros estados, é muito difícil. Então, a nossa concentração de área urbana, ela está aqui, aonde estão esses pontinhos. E, ao longo do tempo, a gente vem acompanhando. Então, em termos de volume de trabalho, nós temos 76% dos setores censitários são urbanos. Ok. Mas a gente tem uma parcela do território muito grande, que são as áreas rurais, os aglomerados rurais, que hoje dariam 98 mil setores censitários nas áreas rurais espalhadas ao longo do território. E o IBGE vem acompanhando esse crescimento. E qual é a importância desse crescimento? Primeiro, como o território é diferente. Então, às vezes, você tem na região Nordeste uma identificação e um refinamento muito grande, que você tem que ir atrás dos aglomerados rurais, populações espalhadas ao longo do tempo, ao longo do espaço, e nem sempre com conhecimento desse território, né? Você tem, em outros casos, questões de limites e divisas, que são muito críticos também na região Nordeste. Quando você chega para a região Sudeste, você já tem uma dinâmica de urbanização intensa. Então, a aplicação de conceito e metodologia de trabalho, quando você tem o foco do urbano clássico, você tem que entrar provavelmente na parte conceitual muito pesada, porque aí você tem um volume muito grande de aglomerados subnormais, são as favelas, os tipos de ocupação dentro do território são muito diversificadas. São Paulo não precisa nem dizer que tem uma intensa dinâmica urbana, né, com uma dinâmica de ajustes cartográficos e correções constantes, porque o território está em profunda transformação. No sul, você tem uma demanda grande, mas você tem os aglomerados rurais também, você tem um território agrícola muito pesado, né? Quando você vai para o centro-oeste, você tem um pouco de dificuldade de implementação de perímetro urbano, ali principalmente no centro-oeste, porque foi aonde houve a ocupação do território com outras finalidades, principalmente quando você esbarra na fronteira agrícola. A fronteira agrícola no centro-oeste, colada ali com a Amazônia, você tem avanço da urbanização, você tem outros perímetros urbanos, você tem também muito foco na territorialidade de aldeias indígenas, né, e territórios de unidade de conservação que estão concentradas bastante na região norte e centro-oeste. E a Amazônia, a gente viu no próprio Henrique, aqui na palestra dele, o quanto que é diferente você pegar um planejamento de uma cidade de Manaus com uma cidade do Sudeste, é completamente diferente. E você vê isso principalmente por conta de percorrer o território, aí você não vai mais utilizar só as estradas como via de acesso, na maioria das vezes você vai utilizar os rios como de via de acesso e você precisa ter esse conhecimento também. Então, ninguém faz isso como a gente faz percorrendo o Brasil inteiro se não tiver parceiros. E essas parcerias a gente tem que construir muito mais. O exemplo do IPP que ele trouxe, uma gestão em que ele inverteu a mão, né, o IPP sempre saindo à busca de dados, trazendo os dados e aqueles dados fazendo, é meio que do jeito que a gente hoje está dentro do IBGE. Então, a gente vai à procura, traz aquela informação, a gente tem que mudar um pouco e fazer um trabalho de conscientização para fora, da gente para fora, mas de fora para dentro também.
porque essa construção tem que ser uma via de mão dupla. E a gente vem avançando nas parcerias. Então, as parcerias com os órgãos de terra, para a gente poder dar conta das divisas, que senão ninguém dá, com as comissões de fronteiras internacionais, para a gente poder participar, com o ICMBio e o MMA, para olhar as unidades de conservação e a gente trazer essa informação com refinamento. A FUNAI, a gente já fez uma parceria muito grande para o Censo 2010 e continua avançando. Agora nós estamos trabalhando com a CEPIR, que são as políticas públicas para as áreas dos povos tradicionais, focando muito no quilombola, e outros convênios que nós estamos progredindo, como o MDA e o INCRA, o Ministério das Cidades e a própria ANEEL. Por quê? São fornecedores de dados, são fontes de informação em relação a registros administrativos, aonde estão as instalações elétricas, então toda casa tem que ter, teoricamente, uma luz. A luz hoje ela já chega a quase toda a população. Então, como é que você consegue conscientizar essas bases, conciliar essas bases e ter acesso a essa informação? E aí, aquela realidade que a palestra do Henrique trouxe, é isso mesmo. Nós temos, apesar de vocês terem, pela Munic, 2.685 municípios que declararam possuir plano diretor, e tem 3.000 e tantos que têm lei de perímetro urbano, o conhecimento do território e dizer que aquele perímetro urbano ou aquela lei que está ali é fácil de você interpretar e trazer para dentro da base, é realidade. Isso não é fácil, não é simples e não é corriqueiro. Por quê? Porque a gente tem uma dinâmica. Hoje existem 3.842 municípios abaixo de 20 mil habitantes. Significa que estes municípios não tem nenhuma lei que os obriguem a fazer seus planos diretores. E nem sempre um município que é pequeno, você fala, município de 20 mil habitantes, pode ser pequeno, mas acontece que ele, às vezes, tem um território enorme que nem ele conhece. E aí, como é que você chega para mapear um território desse num país que você não tem política pública de mapeamento corriqueiro? Você não tem mapeamento sistemático sendo produzido de 2 em 2 anos, como Estados Unidos fazem, Canadá ou outros grandes países de superfície tão grande quanto o Brasil. Então, isso daqui é a gente correr atrás da informação, como eu falei. Então, para isso, a gente tem que ter essa ação, né? E essa ação a gente faz com a rede de agências do IBGE. Nós temos uma rede muito grande, 584 agências espalhadas em todo o país. Cada pontinho desse daqui é uma agência do IBGE. Cada vetor desses que estão vendo fazendo aqui é para até onde ela tem que ir para chegar ao município que está mais longe de sua agência, tá? Então, vocês veem que aqui na região centro-oeste, Amazônia, a gente tem um número menor, né? E difícil de você percorrer e dar essa atenção. Então, essas agências é que estão trabalhando conosco, estão olhando a divisão política administrativa, vendo se você tem planejamento de uso de solo, macrozoneamento, buscando referência de logrador. A deficiência de mapeamento e sistema de informações, ela é crítica em todos os municípios brasileiros, tirando os grandes, tá certo? E isso foi mostrado aqui. E aí a gente vem trabalhando com vários softwares. Então, a gente tem equipe multidisciplinar, não adianta ter só cartógrafo, nem só geógrafo. A gente tem analista de geoprocessamento, a gente tem profissional de TI, trabalhando em diversas plataformas. Então, a nossa plataforma principal é o GeoMídia, mas a gente trabalha com ArcGIS, com QuantoGIS e outras bases. E temos 60 profissionais de geoprocessamento espalhados pelo país. Senão, a gente não dá conta e, mesmo assim, é pequeno, fora os 460 agentes trabalhando nessa atualização dessa base pelas agências. Desculpe, eu acho que pulei aqui. Então, para a gente ter essa base ideal, a gente tem que ter uma estrutura de organização, tem que ter um núcleo de cartografia, mapeamento, um núcleo de geoprocessamento, tem que ter cadastros. Para você manter a infraestrutura da informação, a gente tem que ter banco de dados espaciais, a gente tem que ter essa infraestrutura de cadastro, que não é fácil.
né? Você viu o exemplo do Rio de Janeiro, que é só o município do Rio de Janeiro. O trabalho que ele teve desde 2011, para começar a inverter essa situação. E com isso a gente faz uma malha que vai servir para fazer a cobertura, vai definir o número de recenseadores que você vai contratar e vai te dar suporte para fazer a apuração e a divulgação desses dados. Para isso, a gente vem garimpando informação. Então, se não tem produção massiva da informação por parte do governo federal, por parte do governo estadual e dos municípios, a gente vai buscando a informação. Então, hoje a nossa equipe produziu um mosaico de imagem RapidEye. A imagem RapidEye, ela não tem uma resolução 100%, para as áreas urbanas não serve, mas para o espaço rural brasileiro ela atende muito bem. Então, nós tivemos acesso a 3 coberturas que foram providas pelo MMA, e com isso a gente criou mosaicos de imagem RapidEye para atender a área rural, imagens Google para atender as áreas de concentração urbana em geral, e aí a gente tem alguns focos de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo e Pernambuco agora está avançando em correções e estão trabalhando com umas ortofotos muito atualizadas. É onde a gente está pegando carona, trazendo essa informação e dando essa repercussão. E não tem nem dúvida que a gente tem que fazer atualização do sistema viário, hidrografia, porque tem mapeamento topográfico de referência no país, mas ele também é desatualizado na grande parte. Então, a gente tem que realmente trazer e ainda produzir algumas informações com relação aos acessos. Viram o Maranhão? Não adianta eu ter um mapa na escala do Maranhão, um para 50 mil, porque eu não vou conseguir chegar naqueles povoadinhos todos espalhados. Então, eu preciso ter imagens ou ter uma base que a gente consiga chegar e saber onde é que está aquela populaçãozinha que está espalhada lá. Então, o mosaico de RapidEye é um mosaico que tem uma cobertura praticamente nacional, são pouquíssimas as áreas que realmente a gente não cobre, e vem nos atendendo de alguma forma. Para quem não tem nada, a gente consegue fazer. E aí a gente mostra um pouco das comparações, né? Quando a gente utilizava um RapidEye 1 para 25 mil nas áreas urbanizadas, ele não vai atender. Mas aí a gente puxa uma imagem ou Google ou uma ortofoto, aí você consegue detalhar onde é que está crescendo aquela população. A mesma coisa o mapeamento de referência, um mapeamento desatualizado na escala 1 para 50 mil, em que você não tinha, em 2013, nenhuma acomodação aqui. E os planos diretores, eles não estão sendo contemplados por Minha Casa Minha Vida, não. A Minha Casa Minha Vida, ela bate dentro do território, depois é que você vai ver se foi numa área urbana, se foi numa área rural, e você vai correndo aquela informação e vendo. Então, hoje, as imagens vêm nos atendendo bastante para detectar essas mudanças e fazer um novo planejamento, né? Por quê? Porque a lei do perímetro urbano me diz que esse perímetro urbano passa por aqui. Aí bate um Minha Casa Minha Vida ali, ó, no perímetro urbano, e aí você tem que forçar o teu perímetro urbano a sair, tem que conversar com a prefeitura, mostrar que aquela área não está entrando dentro do perímetro urbano, depois como é que ele vai arrecadar IPTU ou o que for, e assim sucessivamente na gestão municipal. E o que a gente procurou fazer desde 2010, e a gente vem fazendo bem, é associar o cadastro de endereço à base de referência. Então, toda a nossa amostra, todas as nossas pesquisas têm como base o cadastro de endereço, mas o cadastro de endereço não é uma coisa normatizada, não é um cadastro que toda prefeitura tem, né? Vejam os tamanhos dos municípios e vocês podem ter essa noção. Mas hoje a gente tem toda a nossa base georreferenciada. Então, se você tiver uma face, ela pode não estar na posição bonitinha, igual essa daqui não. Tem coisa que ainda tem muita coisa a ser melhorada. Mas a gente sabe que nesta quadra face aqui, a gente tem tantos domicílios. E aí o cadastro de endereço puxa essa informação. Desde 2010, nós passamos a utilizar a geotecnologia na produção. Então,
o mapa era digitalizado, a ele associados os endereços compõem uma lista e essa lista vai para o coletor, né, para o dispositivo móvel de coleta. E esse dispositivo, e essa pesquisa é o que vem mudando a forma do IBGE trabalhar. A gente não tem mais que trabalhar esporadicamente, a gente tem que trabalhar de forma contínua. E hoje a gente tem um sistema integrado de pesquisas domiciliares, onde saem os principais indicadores. Né? Vocês estão aí na mídia, estão ouvindo direto que a PNAD contínua diz que a internet ela é maior utilizada, maior comunicação do que o telefone celular, ela é usada mais pelo telefone celular do que qualquer outra base. Tudo isso sai dessas pesquisas, que ampliaram bastante a cobertura. Antes, a gente ia só a 1.100 domicílios. Hoje, as pesquisas contínuas vão a quase 3.500 municípios. Então, isso significa que a tua amostra, ela amplia a forma de análise dos resultados. Então, aqui, por exemplo, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, a PME, o azulzinho, ela ia a alguns lugares, aqui são os setores censitários, tá? Que é onde você tinha uma coleta da PME. Agora, com a PNAD contínua, você vê que a amostra está muito mais espalhada, você está conseguindo pegar mais informação e, por isso, você melhorar as fontes da divulgação de dados e análise dos resultados da pesquisa. Isso aí é um exemplo de uma pesquisa que hoje a gente consegue ter coordenadas GPS na área rural em todos os domicílios. Então, a gente consegue acompanhar a cobertura da coleta que está sendo acontecendo, como também fazer a seleção da amostra com coordenadas através dos domicílios que são listados com coordenada. Então, isso daí é um sistema de acompanhamento da coleta que mostra quais foram os domicílios novos que foram coletados, que eu acho que são os amarelinhos, e os antigos eram os laranja. E com isso, a gente vem buscando colocar mais geotecnologia na base de dados que vai para campo, que vai para pesquisa, que vai para levantamento censitário. Então, aí exemplo de um mapa utilizando uma imagem de fundo com toda a camada de informação, ou seja, a comunicação da linguagem cartográfica que você, às vezes, ficava tão difícil porque não tem informação. Hoje, isso se dilui dentro de uma plataforma mais gráfica, com informações visuais e com a interpretação mais próxima possível do terreno e da realidade. E qual é o nosso grande... Passa para mim, por favor. E qual é a nossa grande meta? É ter esse trabalho de forma contínua. Então, agora a gente está olhando 2020, que é a próxima cobertura demográfica, com uma atualização contínua dos municípios, sempre se destacando como é que esse município está dentro do seu planejamento. Os grandes municípios, você pega a informação, tenta traduzir e coloca ela dentro do teu modelo de dados, ok? Agora, município pequeno, praticamente, vocês viram, a ausência da informação é grande. Então, você tem que construir essa informação. Então, para isso, a gente está num projeto de ter continuamente um grupo de municípios sendo atualizados. Aqui vocês vão dizer assim, pô, mas aqui você está falando em 20%, 40%, 60%. É porque a gente já tem, desde o ano passado, um nível de quase 40% dos municípios prontos, que nós estávamos projetando fazer o censo agropecuário, mas por questões orçamentárias ele não vai acontecer. Então, a gente estava se preparando para isso, então por isso que a gente já tem um percentual aqui de municípios. E o que a gente espera também? Com as geotecnologias, cada vez mais criar pré-processamento através de imagens para detectar as mudanças e a gente atuar aonde o território está mudando. Né? A gente não tem que correr atrás do território sempre como um todo, mas buscar as áreas de mudança, porque através de padrões de pré-processamento, segmentação, pós-processamento, a gente vai fazer uma classificação e identificar onde é que o território efetivamente está mudando para as nossas pesquisas. Então, a gente tem uma necessidade de enriquecer a tipologia territorial.
Então, não dá para simplesmente classificar o urbano e o rural. A gente tem que entrar dentro de cada uma dessas segmentações por conta do território. Classificar as localidades existentes dentro do país, são mais de 15 mil localidades, de forma melhor, refinada e revisada. Ter mapeamentos para os usuários como novos produtos, né, a serem divulgados e serem recebidos, né. Ter um canal de construção institucional com os municípios, porque através da nossa rede, porque a gente depende da legislação do município, a gente depende de saber como é que o município está vendo o seu planejamento para a gente poder também responder dentro das pesquisas e dos dados socioeconômicos dentro da mesma realidade. Ter produtos voltados para o contexto escolar, que é interessante, ter um manual técnico desses conhecimentos, porque a base ela é muito rica de conhecimento, porém, isso não está para o usuário normal, está muito dentro do IBGE. Então, a gente quer passar isso para o usuário como um todo. Obviamente, a gente precisa de ter parcerias estratégicas, porque os recursos faltam e a gente precisa ter. E ter boas imagens constantemente para você ter boa resolução. Então, assim, resumindo, esse é o foco do trabalho, é o trabalho que o IBGE produz e precisa, porque a informação que a população precisa, ou que o gestor público precisa, vai começar daqui, da onde você consegue reconhecer e mapear a realidade do território para poder avançar nas pesquisas para frente. Então, era isso que eu queria passar. Agradeço a atenção de todos e estou à disposição. Bom, Miriam, muito obrigado pela sua apresentação. Parabéns. Pessoal, temos alguma pergunta na plateia? Boa tarde a todos. Miriam, parabéns pela exposição brilhante do trabalho do IBGE, que é tão estimado para não só geógrafos, cartógrafos, para o Brasil. E a minha questão, né, me apresentar primeiro, Carlos Alberto, da RIR, e a minha questão é relativa aos endereçamentos, que são desafios de cunho absurdo, né? A gente conhece municípios que têm endereçamento, porém a gente tem 3 números em cada porta. E aí, como vocês lidam com essa metodologia? Qual é a metodologia que vocês utilizam? E qual a forma? A gente tem conhecimento que os imóveis rurais, a gente tem essas informações disponíveis. Na área urbana, isso também já tem disponibilidade desses endereçamentos das casas, ou isso tem alguma previsão? Era mais essa ideia. Muito obrigado. Agradeço a tua pergunta, porque ela realmente é um ponto focal, né? Ninguém vai a lugar nenhum se você não tiver cadastro, e o endereçamento é o primeiro cadastro, né? Esse nosso cadastro ele vem sendo aprimorado desde 2010. Mas ele não é completo, porque a gente não tem condição de varrer o território. A gente só vai a 5% do território nas pesquisas domiciliares. A gente não consegue ter uma amostra significativa. Mas quando a gente vai, a gente faz a varredura. A gente atualiza todos os cadastros. A gente criou padrões mínimos de nomenclatura, e esse padrão mínimo é o padrão mínimo que a gente aceita para poder receber dados. A gente tem um desafio de, na área respectiva ao cadastro de endereço, buscar dados externos, registros administrativos das prefeituras. E esses registros administrativos, eles obviamente vão partir de normatização, que a gente sabe que é difícil. Um dos grandes fornecedores que a gente está correndo é a ANEEL. O IBGE já foi lá, já esteve conversando para ver se a gente consegue esses dados para dentro da base de dados. Na área rural, realmente você não tem um endereçamento padrão. Hoje, o nosso endereçamento é a coordenada. Na área rural, o nosso endereçamento é a coordenada, latitude e longitude. A gente tem nome de logrador, o tipo, título e nome, com um número que nem sempre é um número confiável, porque é o quilômetro que alguém lá diz, né? Daqui é quilômetro 20, quilômetro 25, você não acredita. Mas na área rural, a nossa cobertura com a coordenada, ela tem atendido bastante. Na área urbana, ainda estamos presos a quadras e faces, mas nas pesquisas nós já estamos testando
obtenção de coordenada em cada domicílio, para poder ver o que a gente consegue aprimorar de cadastro. Mas a parceria com outras instituições, com cadastros extensivos de endereço, acho que é fundamental, porque o endereço, ele é a seleção da amostra. A seleção de amostra, ela é baseada no endereço. Eu não posso selecionar a mesma casa várias vezes, porque senão nenhum informante quer receber mais do IBGE. Então, o endereço para a gente é fundamental e é aonde a gente também tem que mergulhar. Temos mais alguma pergunta na plateia? Bom, então, Miriam, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela sua apresentação.